Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo, dando continuidade ao teste no nosso bloco, eu montei aqui uma rede onde o meu PLC 500 ele vai ser mestre de dois CFW 500 e para comunicação eu vou utilizar a rede Modbus TCP. Então, como vocês podem ver, já estou com os equipamentos aqui na minha bancada. No PLC 500 eu estou utilizando a porta 1 tanto para fazer a programação quanto para comunicação. E os dois CFW 500 eles estão aqui com o cartão Ethernet. Um detalhe interessante é que no meu lado esquerdo aqui eu estou utilizando esse cartão CFW 500 Ethernet IP. E do lado direito aqui no CFW 500 eu estou utilizando esse outro cartão que é o plugin realmente de Modbus TCP. Mas apesar de nesse inversor aqui eu estar utilizando o cartão Ethernet IP, esse cartão permite que eu utilize ele também como Modbus TCP. Bom, a única limitação dele é que ele aceita menos conexões que o cartão Modbus TCP padrão. Mas isso não vai ser problema para a gente porque a gente vai ter praticamente uma conexão ali por inversor. Bom, então agora vamos partir para a programação. Eu vou começar programando meu CFW 500. Então eu já fiz o reset fábrica nesses dois inversores, que é o P204 igual a 5. Na próxima etapa aqui eu vou configurar a porta Ethernet, porque assim que eu configurar a porta Ethernet eu consigo fazer as demais configurações utilizando o WPS. Então eu vou começar minha programação através do parâmetro 810, onde eu seleciono se eu quero o meu IP via um servidor DHCP ou via parâmetros. Fazendo uma explicação bem rápida aqui, o servidor DHCP é quando o IP é atribuído automaticamente através, normalmente, de um roteador. Mas nos equipamentos industriais é muito mais recomendado que você trabalhe com IP fixo, Então é isso que eu vou utilizar. Eu vou mudar o parâmetro 810 para a opção parâmetros. E aqui no parâmetro 811 em diante é onde eu escolho minha faixa de IP. Pode ver que o IP padrão dele vem 192.168.0.14 e eu vou ter que alterar o IP desses dois equipamentos. Primeiro, porque eu não posso ter um IP repetido na minha rede. E segundo, porque a faixa de IP aqui de todos os meus equipamentos da rede, incluindo o meu PLC 500 e o meu computador, eles estão aqui na faixa 192.168.1. Então eu vou ter que mudar esse terceiro dígito aqui do IP. Eu vou fazer as mudanças primeiro nesse CFW 500. Então eu já mudei o P810 para o valor 0. Agora eu preciso mudar o IP. Então se eu continuar aqui o P811, pode ver que eu tenho o IP mostrando aqui em cima, 192.168.0. Na verdade aqui eu vou ter que mudar porque eu não quero a faixa 0, eu quero a faixa 1 aqui, E o último dígito, ele já veio de fábrica como 14, eu vou deixar assim mesmo, e aí o segundo inversor de frequência aqui eu utilizo como 192.168.1.15, porque dessa forma eu vou ter todos os equipamentos com IPs diferentes. Assim que eu finalizar a configuração de IP, eu posso tirar a energia desse inversor, esperar ele desligar completamente e ligar ele novamente para que ele aceite esses novos parâmetros como parâmetro de rede, ou eu posso vir aqui no parâmetro 849 e mudar para o valor 1, para ele aceitar essas novas configurações de IP. Pode ver que eu acabei de mudar ele para 1, assim que ele voltar para 0 sozinho, quer dizer que ele aceitou a nova configuração. Aí eu posso fazer um teste para ver se está tudo certo, eu posso abrir meu navegador, e eu vou digitar o número do IP que eu acabei de selecionar para ele, então 192.168.1.14. Pode ver que ele já encontrou aqui o CFW 500, então a configuração de IP desse inversor ele já está correto. Eu vou fazer a mesma coisa agora no segundo inversor, lembrando que eu vou utilizar o IP final 15, só que eu só vou adiantar esse processo porque é um processo repetitivo. Beleza, acabei de ajustar esse inversor, agora eu já posso fazer a mesma coisa, vou digitar 192.168.1.15, então ele achou agora o meu segundo inversor de frequência. Pode ver que as informações que ele mostra aqui é até um pouco diferente, porque tratam-se de dois cartões diferentes, mas esses dois cartões eles funcionam nessa rede Modbus TCP. E como os IPs do meu inversor já estão configurados, agora eu posso continuar minha programação aqui pelo WPS. Então vou abrir uma nova configuração, vou chamar aqui de Modbus TCP. Nome do recurso vou colocar como CFW 500, vou colocar underline 14, que seria o final do IP dele, que seria esse inversor do lado esquerdo. A conexão com o meu dispositivo eu vou fazer via Ethernet, vou colocar o número do IP aqui, 192.168.1.14, clique em testar. Pode ver que ele já encontrou aqui o meu dispositivo, CFW 500 versão 2.0.6, clique em próximo e aqui em finalizar. Então já estou com a lista de parâmetros abertos, já vou mostrar para vocês a configuração que eu vou utilizar aqui de parâmetros nesse inversor. Então eu vou alterar aqui o parâmetro 220, que é a seleção de referência local remoto. Eu vou mudar o parâmetro 220 aqui para o valor 1, que é para ele ficar sempre remoto. E agora o próximo parâmetro que eu vou alterar vai ser o parâmetro 222, seleção de referência remoto, seria a referência de velocidade, Então eu vou escolher essa opção chamada CanOpen DeviceNet Profibus Ethernet, opção número 11. Próximo parâmetro que eu vou alterar vai ser a seleção de giro remoto, então seria o sentido de giro, que eu vou escolher também a opção CanOpen DeviceNet Profibus Ethernet. Próximo parâmetro que eu vou alterar agora vai ser o parâmetro 227, então gira para remoto. Também vou colocar na opção CanOpen DeviceNet. Na verdade, aqui está faltando o Ethernet, mas ele também funciona nessa opção.
E por último aqui o jog remoto, apesar de que eu não vou utilizar o jog, mas eu já vou deixar ele configurado como Canopy também. Canopy DeviceNet Profibus Ethernet. Bom, na parte de parâmetros, são somente esses parâmetros que eu vou ter que alterar. E meu inversor já está pronto para receber os comandos via Modbus TCP. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o outro inversor. Então eu só vou criar um novo dispositivo. Clico com o botão direito aqui no meu projeto, novo recurso. Vou colocar como CFW500, underline 15, seria o IP final 15. Faço a mesma coisa, né? Seleciono o IP final 15, clique em testar. Pode ver que ele já encontrou a versão aqui do meu dispositivo, que ele é diferente do meu outro ali, né? Então ele é a versão 3.83, é um inversor até mais novo. Como esse inversor aqui ele é mais novo, ele tem até umas telas diferentes aqui, mas isso não vem ao caso, né? Não vai ter nenhum empecilho para nós. Eu só preciso clicar aqui em próximo nessa janela e finalizar. Vou abrir agora os parâmetros desse inversor número 15 e eu vou fazer as mesmas alterações que eu já havia feito no outro inversor. Bom, minha programação já está pronta e agora eu já posso partir para o software do CodeSys. Vou criar um novo projeto, clique em File New. Preciso dar um nome para esse projeto, vou chamar aqui de controle CFW, Modbus TCP. Aqui eu seleciono meu CLP, o PLC500, linguagem de programação vou deixar em Ladder mesmo. E agora eu vou importar o bloco de função do usuário. Então eu já mostrei alguns detalhes desse bloco ali no outro vídeo, mas eu vou mostrar novamente, principalmente como que a gente importa e utiliza esse bloco. Então eu venho aqui em Application, clico uma vez nele para deixar o Application aqui selecionado. Agora eu venho aqui em Project, Import PLC Open XML, e eu vou mandar importar meu bloco de função do usuário, que é esse FB controle CFW. Eu vou deixar o link desse arquivo disponível para download ali na descrição desse vídeo. Então basta vocês baixarem ele no seu computador e fazerem a mesma coisa, apontar para esse arquivo controle CFW. Ele vai dar uma mensagem aqui dizendo que vai importar esse bloco, posso clicar em OK. Pode ver que ele já importou para dentro da minha área de application aqui, né? Então esse bloco ali que ele está aberto, vocês podem até editar ele caso vocês queiram. Eu fiz esse bloco utilizando a linguagem ST, mas vocês podem ficar à vontade ali para editar e modificar esse bloco aqui também caso necessário. Então agora eu vou importar o meu bloco no Ladder. Então eu já deixei o Ladder aberto, venho aqui no lado direito em Toolbox, vou abrir essa aba chamada Pulse. Então aqui dentro eu vou ter meu bloco controle CFW, eu posso arrastar ele aqui para dentro do meu programa. Eu preciso criar uma instância para esse bloco, então eu vou chamar aqui de CFW500, underline 14, referindo-se ao final do IP dele. Aperto Enter, ele vai mandar criar essa variável, clico em OK. Aqui eu posso apagar esses valores que estão dentro de ponto de interrogação. Aqui na velocidade nominal eu posso selecionar, né, que unidade que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um valor de 0 a 1800 RPMs. Então eu vou trabalhar com esse primeiro inversor de frequência em RPMs e o próximo inversor eu vou trabalhar em Hertz. Então eu preciso criar agora um segundo bloco, vou até aproveitar esse bloco que eu já criei aqui, vou copiar essa linha inteira, Ctrl C, depois Ctrl V, eu já adiciono um segundo bloco aqui. Eu preciso mudar a instância desse bloco, então eu vou mudar aqui para CFW500, underline 15. Então ele já vai mandar criar uma segunda instância desse bloco, clique em OK. E aqui é opcional, né? Eu posso trabalhar com blocos em Hertz ou em RPMs, ou na unidade que eu desejar também. Eu vou mudar esse bloco aqui para Hertz. Então eu vou trabalhar de 0 a 60 Hz e esse primeiro inversor eu vou trabalhar de 0 a 1800 RPMs. Bom, agora eu preciso configurar o meu protocolo Modbus. Então eu tenho duas portas Ethernet, eu posso usar qualquer uma delas. Eu vou utilizar a porta número 1, que eu vou utilizar tanto para programação quanto para comunicação Modbus. Então eu vou clicar aqui com o botão direito em cima da porta Ethernet 1, seleciono essa opção chamada Add Device. Aqui eu seleciono o protocolo que eu vou utilizar, então no meu caso vai ser o Modbus. Eu vou escolher essa opção chamada Modbus TCP Master. Então adicionando essa opção Modbus TCP Master, eu estou dizendo que minha porta 1 ele vai ser uma porta mestre Modbus. Clico em Add Device. E agora eu vou selecionar esse Modbus TCP Master que eu acabei de inserir aqui no meu projeto. Pode ver que as opções aqui já mudaram, né? Ele está mostrando para mim agora Modbus TCP Slave. Então agora eu estou falando quais escravos que estão abaixo aqui do PLC500 mestre. Então eu vou selecionar esse Modbus TCP Slave. Vou até mudar o nome dele aqui, né? Vou colocar como CFW500. Vou colocar aqui underline 14. Ou melhor ainda, né? Para não ficar 14 e 15 em todos os nomes, eu vou colocar como CFW500 inversor 1, env 1. Clique em Add Device. E eu vou adicionar mais um inversor, que vai ser meu CFW500, inversor 2. Bom, então agora chegou o momento de fazer toda a configuração na minha rede. Eu vou começar pelo CFW500, inversor 1, clico duas vezes em cima dele. Preciso falar qual que é o IP desse equipamento, então ele vai ser 192.168.1.14, que é o IP que eu defini via parâmetros ali nesse inversor do lado esquerdo. Vou clicar agora em Modbus Slave Channel,
E aqui eu preciso adicionar quais parâmetros que eu quero ler e escrever lá no meu inversor de frequência. Clico aqui em Add Channel. Vou começar pelos parâmetros de leitura, né, os parâmetros que eu vou ler do meu inversor de frequência. Então eu vou até mudar aqui o nome, em vez de deixar canal 0, vou colocar aqui como Read. Bom, o nome, vocês podem adotar o nome que vocês quiserem, é só para identificação aqui no projeto. Então aqui a gente tem algumas configurações, por exemplo, aqui ele está no modo cíclico a cada 100 milissegundos. Eu poderia até mudar esse valor, né, eu vou colocar, por exemplo, cíclico a cada 60 milissegundos. O Read Offset seria o parâmetro que eu quero ler. Então aqui eu quero ler o parâmetro 680 e o parâmetro 681. Então aqui no tamanho, né, no length, eu vou colocar ele como tamanho 2, porque dessa forma ele vai ler tanto o parâmetro 680 e também o próximo parâmetro, que é o 681. Esses dois parâmetros referem-se ao status word do inversor e a referência de velocidade em 13 bits, que são os dois parâmetros de leitura que eu preciso mapear ali no meu inversor. Posso clicar em OK. E agora eu vou novamente em Add Channel. Vou configurar agora os parâmetros de escrita. Então eu vou mudar aqui o nome para Write. Vou ter que mudar também esse Access Type. Vou ter que mudar para Write Multiple Register, que seria essa função 16. O tempo aqui eu também posso mudar. Eu também vou colocar como 60 milissegundos para ele ficar com a mesma taxa de atualização da leitura. E aqui embaixo, o parâmetro que eu quero escrever vai ser o parâmetro 684 e o parâmetro 685. Então eu vou colocar aqui o tamanho 2. Dessa forma eu consigo escrever nos dois parâmetros utilizando um único Telegram Modbus. Posso clicar em OK. Bom, e agora que eu já configurei os meus telegramas de leitura e de escrita, eu posso vir aqui no Modbus TCP Slave IO Mapping. E aqui eu tenho que fazer o link, né, dessas memórias que eu acabei de criar, que é o parâmetro 680 681, com alguma variável lá do meu programa. Então essa configuração ela é muito parecida com o do vídeo do Canopen, que eu mostrei para vocês. Então eu vou clicar duas vezes, vou clicar aqui nos três pontinhos. Aqui eu vou selecionar meu Application, PLC-PRG. Vou selecionar meu inversor CFW500_14, que é o inversor que eu havia criado, né, o nome do bloco que eu havia criado. E aqui na minha primeira variável de leitura, eu vou apontar para essa variável chamada statusWord, o iStatusWords, que seria um signed int statusWord. Seleciono essa variável, posso apertar Enter. Pode ver que eu já estou mapeando essa primeira variável, que seria o parâmetro 680, com a minha statusWords. Vou até copiar esse começo aqui para não ter que ficar digitando de novo. Vou selecionar agora o segundo parâmetro, né, que vai ser o Application PLC-PRG CFW514, ponto. E agora eu vou ter que ler a minha velocidade em 13 bits. Então eu vou selecionar esse parâmetro aqui chamado iVelocidade 13 bits. Então dessa forma eu já vou ter o parâmetro 680 linkado nessa variável statusWord e meu parâmetro 681 linkado aqui nessa minha velocidade 13 bits. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a minha ControlWord. Então eu digito novamente lá o Application PLC-PRG CFW514, ponto. Aí eu vou escolher a ControlWord, que ela está aqui, ó, o iControlWord. E por fim, meu setpoint de velocidade. Então eu vou ter aqui uma variável chamada iSetPoint 13 bits. Bom, e assim eu finalizei a configuração do meu primeiro inversor de frequência. Agora eu tenho que fazer praticamente a mesma coisa aqui com o segundo inversor. Eu vou adiantar boa parte do vídeo, porque a maioria das informações são repetitivas. Então eu vou começar mudando o IP aqui no meu CFW500. Então ele é 192.168.1.15. Né? Dessa vez é o segundo inversor de frequência, por isso que eu tenho que colocar o IP dele aqui. Essa parte aqui eu vou ter que criar agora os canais de leitura escrita, que vai ser idêntico ali ao do primeiro inversor. Bom, então eu parei agora no mapeamento do IO Mapping do segundo inversor de frequência. Claro que dessa vez eu vou ter que selecionar esse inversor underline 15, né? Senão eu vou dar os comandos para o primeiro inversor, não é isso que eu quero. Eu quero dar o comando para o segundo inversor. Por isso que eu seleciono essa variável e faço praticamente a mesma coisa que eu fiz lá no outro. Então os meus dois inversores já estão prontos ali para receber os comandos Modbus. Eu só vou completar minha configuração agora entrando em Modbus TCP Master. Aqui eu posso fazer algumas modificações, por exemplo, eu posso habilitar o Auto Reconnect, ou seja, se um dos escravos estiverem fora da rede, eu puxar o cabo de rede e vou retornar com eles, eles vão se reconectar automaticamente. Então é uma opção que muitas vezes eu posso ou não utilizar, dependendo da aplicação. Bom, e a última configuração que eu preciso fazer é configurar aqui minha porta Ethernet, mas para isso eu preciso estar com o meu CLP online. Então eu vou vir aqui em Device, clico duas vezes, Scan Network. Ele já conseguiu encontrar meu PLC500, que está na minha bancada. Então, a partir de agora que eu conectei no meu PLC500, eu já consigo configurar a minha interface de rede. Então, eu venho aqui em Internet 1, clico em Browse. E aqui eu seleciono a porta Ethernet número 1 do meu PLC500. Clico agora em OK. E minha configuração já está completa, então já posso transmitir meu programa e fazer um teste aqui para ver se está tudo certo. Bom, já deixei os dois inversores também na tela inicial. Pode ver que assim que eu dei o Start,
esses inversores aqui eles já ficaram tudo verde, né? Quer dizer que eles estão conseguindo comunicar com os dois inversores de frequência. Agora eu posso vir aqui em PLC-PRG e testar o meu programa. Então eu vou primeiro ativar o meu bit habilita. Pode ver que o primeiro inversor já respondeu que ele está habilitado. Vou fazer a mesma coisa com o segundo. Ele também respondeu que está habilitado. E agora eu posso definir uma velocidade para os dois, né? Então para esse primeiro aqui eu vou colocar uma velocidade, metade da velocidade dele, que seria 30 Hz. E o segundo eu vou digitar diretamente em Hz, né? Então eu vou colocar, por exemplo, aqui uma velocidade de 15 Hz. Pode ver que ele já aceitou ali, né? Ele já mudou o valor aqui da referência para 15 Hz. Só que a velocidade atual dos dois, ele tá 0. Porque eu ainda não dei o comando gira para. Então eu vou ativar o bit gira aqui dos dois. E agora eu aperto Ctrl F7 para ver se está tudo funcionando. Então os dois já ligaram. Um ele está buscando a velocidade de 15 Hz, que ele já chegou. E o outro acabou de chegar em 30 Hz. A qualquer momento também eu posso mudar o sentido de giro. Então eu vou mudar o sentido de giro somente do primeiro inversor. Pode ver que ele está desacelerando. Assim que ele inverter, pode ver que a setinha aqui do sentido de giro já mudou, né? Ele mudou o sentido dele, para sentido anti-horário. Se por acaso eu tivesse um motor aqui na bancada, eu conseguiria ver esse movimento ali no motor, né? O motor desacelerando e invertendo o sentido de giro dele. Então aqui nós temos a demonstração desse bloco, funcionando também em rede Modbus TCP. Pode ver que a configuração dele é muito parecida com a rede Canopy, que eu já mostrei para vocês, mas o bloco de controle aqui que eu utilizei é exatamente o mesmo. Bom, então nesse vídeo nós vimos aqui como é que a gente controla um CFW500, utilizando ali o PLC500, um software baseado em códices, controlando ali um inversor de frequência, no caso o CFW500. Bom pessoal, espero que tenham gostado do assunto, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, e eu aguardo vocês ali no próximo vídeo.